Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal História e Teologia, onde nós abordamos assuntos históricos e também teológicos. É, Hoje eu gostaria de falar acerca da morte, certo? Mas uma morte diferenciada, porque a morte na Bíblia ela é conhecida como morte natural, na qual todos os seres humanos, a partir do pecado de Adão no Jardim do Éden, passaram e vão passar. E a morte especial. E essa morte especial, ela acontece somente com pouquíssimos personagens que eu vou citar. A morte especial, ela vai acontecer com dois homens, especificamente falando, certo? Mas eu vou ler aqui um trecho bíblico e já vou dar os detalhes, certo? Mas não esqueça de compartilhar o vídeo com pessoas que gostam de conteúdo bíblico e também deixar o seu gostei e algum comentário que seja do seu agrado. Bom, a passagem bíblica que eu vou ler, ela encontra-se no primeiro livro de Reis. Olha só, no capítulo 2, certo? No versículo 11. É só um trechozinho, mas eu já vou dar a explicação, certo? Diz assim: De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalo de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho, certo? Então esse trecho aqui, ele se trata ou trata-se do arrebatamento de Elias. Elias já tinha findado o seu ministério ou o seu trabalho na terra, porque ele foi chamado para proclamar a justiça de Deus no governo de Acabe, juntamente com Jezabel, num período negro da história de Israel, certo? Ele passou por muitos transtornos, até pegou um princípio que nós chamamos hoje em dia de depressão, mas naquele tempo não tinha esse nome. E ele convocou, a mando de Deus, o profeta Eliseu para ficar no seu lugar, para que o ministério pudesse dar prosseguimento. Então, foi prometido a Elias, e a Bíblia não especifica quando isso, mas ela narra de uma forma bem pragmática, que ele não passaria pela morte natural, como todos os seres humanos passam. Sabemos que nós passamos pela morte natural. E o que seria a morte natural? A morte natural seria justamente o que eu vou falar agora. É a morte por velhice, onde nós pegamos algum tipo de enfermidade e de acordo com a idade nós iremos morrendo aos poucos, porque as células envelhecem do nosso corpo, ou uma morte trágica, seja por acidente, ou seja por violência, seja o que for, é chamada de morte natural, certo? E a morte especial. E eu vou falar o que é essa morte especial. Um outro personagem bíblico que nós conhecemos, que viveu muito tempo antes de Elias, mas que é pouquíssimo citado na Bíblia, alguns trechos apenas, ele é antes, muito mesmo, ou na verdade ele é bisavô de Noé, que é justamente Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si, certo? Ele foi arrebatado. Então, esses dois personagens são citados na Bíblia. E tem Melquisedeque. Porém, nós não sabemos nada sobre Melquisedeque. Nós sabemos apenas que ele foi um rei de Jerusalém, que a Bíblia cita que ele não teve começo nem fim. Porém, Melquisedeque, ele era sacerdote e ao mesmo tempo rei, numa cidade chamada Jerusalém, que não tem nada a ver com a Jerusalém do tempo de Davi, certo? Melquisedeque, ele fazia os dois ofícios juntos, rei e sacerdote, e ele simbolizava, certo? O próprio Jesus Cristo, que também é rei e sacerdote. Mas Melquisedeque, pelo que parece pela Bíblia Sagrada, ele é um ser humano. Só que não se tem registros de Melquisedeque. Não se tem registro dele. A Bíblia não cita a genealogia dele, como também não cita a genealogia de muitas pessoas, certo? Então ele era um ser humano, mas não posso colocar aqui que ele morreu de forma especial, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Ela fala sobre Enoque e também fala sobre Elias. Pois bem, tanto Enoque como Elias, eles morreram. Por quê? A Bíblia fala que todos pecaram. Por que fala que todos pecaram? Eu não pequei, nem você pecou. Porém, nós estávamos em Adão. Adão estava nos representando. Por isso que todos, em geral, pecaram. Certo? E todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós estávamos à parte da glória de Deus, à margem da glória de Deus. Então, nós éramos filhos do pecado, filhos da ira. E
Com isso, todos nós ficamos debaixo do pecado. Então, muitos pregadores, estudiosos, acreditam que Elias e Enoque não morreram. E também a igreja não vai passar pela morte, a igreja que vai ser arrebatada. Na verdade, não é bem assim que funciona a situação. Todos nós iremos experimentar a morte, que é uma hora, que é outra. Se nós formos arrebatados para o céu, nós iremos passar pela morte. Porque assim como Elias e Enoque passaram pela morte. Você se lembra que Paulo disse que nem carne e sangue conseguirão herdar o reino dos céus? Não. Pois é, ele disse isso. A nossa natureza humana, ela é adaptada para a terra e não para o céu. No céu não existe o pecado, seja ele de 1% ou 100%. No céu só existe a pura bondade, a pura justiça. É puro. Então, se a nossa matéria ela estiver lá no mundo espiritual, no terceiro céu, a nossa matéria inevitavelmente, certo? Ela será aniquilada, destruída, porque a nossa matéria ela é feita para reinar nessa terra e não no céu. Até porque nós temos o pecado, certo? E o pecado ele nos limitou bastante, correto? Então, Elias morreu, Enoque morreu. Morreram, na verdade. Por quê? Porque quando eles foram arrebatados para o céu, a sua matéria, ela foi se destituindo, ou seja, ela foi se aniquilando aos poucos. E o sol que passou para o outro lado do mundo espiritual foi apenas o quê? Foi apenas a sua alma. O espírito, a Bíblia diz, o espírito volta a Deus que o deu. E a alma tem um destino, ela vai para o Hades, né? Que o pessoal chama de inferno, que é o lugar onde as pessoas que morreram sem Jesus estão, o tormento temporário. E também a alma pode ir para o paraíso, certo? O seio de Abraão, correto? E aí o que acontece? A alma tanto de Enoque como de Elias foram para o paraíso. Eles foram salvos, porém o seu corpo foi destruído. A matéria não consegue entrar no reino de Deus. A matéria não consegue chegar até lá, certo? Ela não consegue atravessar o mundo espiritual. Só que consegue atravessar o mundo espiritual é a parte imaterial do homem, que é justamente o que? O seu espírito que volta a Deus e a alma do ser humano, onde tem toda a, na verdade é o coração, a alma é o coração do ser humano, onde existe toda a forma de sentimento do ser humano, certo? Então, quando você ouvir a palavra alma, você entende que é o coração do ser humano, certo? Então, Elias e Enoque morreram, mas não foi uma morte natural, foi uma morte especial. E, pelo que consta, somente os dois passaram por isso. Jesus, ele também experimentou a morte. O diferencial de Jesus foi que ele venceu a morte. E nenhum ser humano até então havia vencido a morte. Jesus foi o único que venceu a morte. Porém, ele passou pela morte. Ele morreu. O corpo dele experimentou a morte, o corpo material de Jesus Cristo. Certo? Jesus, como ser humano, ele experimentou a morte. Porém, ele venceu ela. Ele conseguiu. E a Bíblia fala que Deus o ressuscitou. Pedro fala no seu discurso. Deus o ressuscitou, ou seja, o próprio Jesus venceu a morte. E é uma coisa inédita, certo? Porém, ele experimentou a morte, certo? Então era esse o recado que eu gostaria de passar. Compartilhe o vídeo, dê o seu gostei e também, se você puder, você pode também dar a sua sugestão, certo? Para novos vídeos. Que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus.